Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo do FreeCAD para leigos. Nesse vídeo vamos utilizar essa imagem aqui. Eu sei que já foi utilizada no vídeo anterior, porém eu vou abordar de uma outra forma. Imagine que você quer fazer essa peça, mas você ainda não tem as plantas. Você não tem todos os detalhes. E você precisa fazer todos os elementos. Não vai ser também impresso no 3D, nem qualquer outro tipo de impressão digital, ou algum sistema de CAM que a máquina faça por você. Então, digamos que você vai ter que fazer o corte dessa chapa, desse cilindro e desse reforço aqui. Então, esse é o desafio. Então, vamos começar aqui com o arquivo novo. Eu vou deixar a janela lado a lado. E vamos começar então. Eu vou utilizar o part nesse caso aqui, que eu acho mais interessante. Então, basicamente, vamos fazer o mesmo que foi feito no vídeo anterior. Vamos começar aqui com o sketch. Eu vou pegar a parte superior. Temos o arco, então, aqui superior com 40. Eu vou selecionar aqui o centro, que daí fica mais prático de trabalhar. Isso. Aqui embaixo vai ter outro arco. E aqui vai ter outro arco. Aqui é 15, aqui é 15. Colocar a igualdade entre os dois. Distância, então, desse centro até lá é 110. E aqui é 45, que é 90, divididos por 2. Está tudo restrito, então podemos fechar. Então esse é o primeiro sketch. O segundo sketch vai ser o sketch do cilindro. E nós temos o sketch tanto do cilindro quanto do corte do cilindro. Então vamos criar um novo sketch, também superior, diâmetro de 30. Vamos criar mais um sketch, também superior, e agora 22. O sketch agora do reforço. Esse aqui, dá para fazer sem, deixa eu deletar, que peguei errado. Lateral, isso. Então eu tenho aqui, pegar essa referência e essa referência aqui. Então temos aqui o centro da perfuração que vai ter. Trinta, 42, aqui é 30 mais 12, 30 mais 12, então vai ser 42. E esse aqui eu vou colocar como 12. Deixar como referência. E mais uma referência aqui. Pronto. Então, basicamente, é isso aqui que vamos ter posteriormente, né? O cilindro e a base dele. Essa base aqui. Então, para fazer o reforço, teoricamente a gente tem que clicar aqui e aqui,
mas a gente já viu que pode dar errado. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. Eu vou colocar o mesmo distanciamento, que é 100, que foi feito da outra vez. E o posicionamento que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar esse segmento, essa linha, nesse ponto. Ele vai passar um pouquinho, não tem problema. Vamos aplicar aqui uma altura de 31. E por último, vamos fazer o sketch dos 3 cortes. Vamos criar mais um sketch. Visão superior, ok. Então vai ser, vamos pegar como referência aqui e aqui. O diâmetro vai ser 12. Vou colocar uma igualdade entre os dois. E eu vou fazer um mirror com esse sketch aqui. Então, seleciono o sketch que eu quero, no caso esse, e venho aqui nessa opção, simetria. Peço para que ele crie também as restrições e seleciono o eixo que eu quero fazer a simetria. Pronto. Então, tenho todos os sketches aqui. Agora eu vou renomear para não me perder. Então, esse aqui é o sketch base. Esse aqui é o sketch berço. Eu vou copiar aqui porque o de baixo é o berço corte. Berço, traço, cut. Ok. Esse aqui é o reforço. E esse aqui, perfuração. Vou fazer uma pastinha. E todos os sketches eu vou colocar aqui dentro. Pronto. Assim fica mais organizado. Então vamos começar. Vamos fazendo a extrusão da base. Então ele vai ter 12 milímetros. Ok. Eu vou fazer agora o espelhamento dessa extrusão. E vou transformá-los em um único objeto. Fazer isso, pronto. Então eu já tenho aqui agora basicamente a base quase que pronta. Aí agora eu vou fazer a perfuração dela. Criar aqui. Esse vai ser de 12 também. Seleciono esse e perfurar. Pronto. Então a base está pronta. Eu apenas vou fazer uma coisa que não está colocado aqui, não está especificado, mas eu prefiro deixar dessa forma. Eu vou selecionar a edge e aplicar um chanfro. Chanfro de 1 acho que é o suficiente. Que daí não fica aquela aresta pontuda, né? Volto aqui. Vou selecionar essa aresta também. E nessa aqui também vou fazer a mesma coisa. Seleciono essa aresta, essa. Ok, tem mais uma perfuração.
para ser feita, que é essa perfuração aqui. Então, é a perfuração do berço. Também vamos aplicar aqui um chanfro, uma extrusão, só que nessa, vou fazer de 12 também, que vai ser especificamente para a base. Então, seleciono os dois, e é importante a sequência que você seleciona. Se você, por acaso, selecionar primeiro esse, ou seja, o que eu quero que seja o que vai ser a faca para mim, e a base que vai ser cortada, ó, vai dar erro. Ó. Então, primeiro você seleciona o objeto que você quer ser cortado, depois o elemento que vai fazer o corte. E aí você tem a peça cortada. Então, aqui eu não vou colocar chanfro. Eu vou colocar o chanfro aqui. Pronto. Então, temos aqui a base pronta. Part, Base. Vou colocar uma transparência. E colocar uma cor. Então, eu tenho ela separada, vou fazer ela separada das demais. Não vai ter fusão entre o cilindro e a base. Então, a base está pronta. Agora nós vamos fazer o berço. Então, vamos selecionar. Eu vou colocar a medida dele. Por mais que ela esteja aqui embaixo, depois eu faço o posicionamento da extrusão. Então, seleciono o berço, aplico uma extrusão de 30. Aí eu vou selecionar aqui a extrusão e vou posicioná-lo a 12 milímetros. Ó, então agora ele está posicionado acima, que era o objetivo. Agora eu vou fazer o corte. Então vou selecionar esse daqui. Vou criar uma extrusão também de 30. E posicionar também a 12 milímetros. Seleciono o primeiro que eu quero ser cortado, o elemento de corte, e corto aqui. Então, já temos esse cilindro que vai ser posicionado em cima da base. Vou aplicar também um chanfro, tanto aqui quanto dentro. Então aqui, chanfro de 1 e aqui também. Já posso renomear como Part, Berço. (25) e vou colocar uma outra cor. Ok, vou salvar o arquivo. Ok, então já temos aqui as duas peças. Agora falta a terceira, que é essa parte interna aqui, que é o reforço. Então vou desabilitar esses dois. Vou selecionar o reforço e vou pegar uma extrusão. Extrusão de 8, simétrico. Porém, nós sabemos que ele passou tanto na altura quanto na profundidade. Se a gente for habilitar aqui, por exemplo, o berço, ó, ele vai passar. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte nele, utilizando o próprio formato do berço. Então, eu vou habilitar novamente aqui o Sketch Berço. Vou aplicar uma extrusão de 30. Berço, extrusão, 30. Vou posicioná-lo a 12 também. Acho que aqui vou precisar colocar um elemento maior. Então, vou colocar 35. Isso, 35 tá bom. Então, agora o que eu vou fazer? Vou pegar essa extrusão, o reforço, mais essa última extrusão e vou fazer um corte. Vamos ver se vai bater. Ó, o problema é que ele passou, ele vai passar. Então
Então eu preciso fazer o sketch do berço mais baixo que os 30 milímetros. Então vamos voltar aqui no reforço. Então eu vou tirar esse posicionamento dele aqui. E vou colocar ele a vou deixar ele a 1 milímetro aqui, ó. Pego essa referência aqui. Clico aqui, clico aqui. Posso até manter esse 31 aqui também, não tem problema. Tenho que diminuir um pouquinho mais. Então vamos editar aqui novamente o sketch do berço, do reforço. Então eu, ao invés de deixar então nesse ponto aqui, eu vou deixar ele um pouco mais abaixo. Então eu vou criar aqui um ponto de construção. Vou deixar eles vinculados. E vou colocar uma distância entre esse ponto e esse ponto. Vou começar com o ponto 2. Vou sair. Ó, agora ficou aceitável. Ficou bem próximo, isso mesmo. Então vou desabilitar o berço. E agora vou fazer o corte dessa parte, dessa peça aqui, desse elemento. No mesmo formato do berço. Então vou selecionar o berço, não o berço cut, mas o berço. E aplicar uma extrusão. 30 milímetros. Fazer o posicionamento. Aí seleciono o reforço e a extrusão e faço o corte. Então nesse caso aqui tem que fazer ele um pouco maior. Olha, ele está passando, né? Então seleciono a extrusão, vou colocar aqui 35. 35 tá bom. Seleciono os dois e corte. E também vou aplicar um chanfro aqui nessa aresta, para não ficar tão forte. Também 1 milímetro. E eu já tenho aqui os detalhes do arco, como é que esse elemento da peça vai ser feita. Vou habilitar os demais. Então, ó, tá encaixando tudo, ó. Então eu sei como é que vai ser o cilindro, sei como é que vai ser a base, como é que ela deve ser feita e como vai ser o reforço. E depois eu vou ter que unir todos eles, seja com solda, seja com cola, enfim. Aí vai depender do projeto. Então vamos renomear aqui para parte, reforço, e vou aplicar uma cor também distinta. E a peça ficou pronta. Então, esse aqui é uma forma que eu gosto de trabalhar para saber como é que eu vou elaborar a peça. Muitas vezes eu tenho que fazer várias vezes até ficar do jeito que eu quero. Se por acaso você ainda precisar de um esquema com algumas medidas, também dá para fazer aqui no FreeCAD. Não é um vídeo especificamente sobre desenho técnico, nem sobre Workbench TechDraw, mas dentro desse conceito que eu passei aqui para vocês, né, que foi feito um elemento de cada vez, a gente pode sim fazer um esboço técnico, digamos assim. Então, você vem aqui no Workbench TechDraw, aí a gente vai criar um novo, pode ser digamos, o padrão default ou um template. Eu vou optar pelo template e vou escolher o A3 blank, ou seja, ele não vai ter nenhuma legenda. Aí, o que eu vou fazer? Eu volto aqui no desenho técnico e vou selecionar primeiro a base. Selecionado ela, eu volto para cá e venho nessa opção aqui, ó, Insert View. Então, ele vai inserir justamente somente aquela peça. Ele está mostrando aqui essa visão dela, a visão frontal. Eu vou pedir para rotacionar, quero a visão superior. E
também vou querer uma visão lateral dela. Aliás, visão superior, e daí aqui ela vai mostrar uma outra visão para mim, que é a lateral. Dou um OK. Eu vou alterar os parâmetros da apresentação dela. Então, por exemplo, aqui no tamanho das linhas, eu vou dividir por 2. Ficou com 35, então vou deixar com 0,25. Para mim vai ficar mais interessante assim. Então você seleciona, no caso, a view que você quer e muda a espessura. Então, 0,25. Aqui eu não preciso de corte nenhum. E eu vou colocar as dimensões. Então vou selecionar aqui o front. Venho aqui nas opções. Aqui não é restrição, tá? Aqui é dimensão apenas. E seleciono aqui o arco. Seleciono esse outro. Esse aqui. Vou pegar esse daqui também. Desse ponto a esse ponto. É que estou selecionado aqui, né? Foi selecionado aqui. Então eu vou selecionar essa parte aqui, que é a parte lateral, e vou pegar a medida também, a espessura. Eu salvo o arquivo. Então esse daqui é o page. Eu posso colocar page, posso renomeá-lo como page traço base. E posso fazer uma impressão daí no caso, ou ter como PDF, justamente para ter as principais medidas, enfim. Como expliquei, isso aqui não é um vídeo falando a respeito do TechDraw ou de desenho técnico. É só mostrar que tem mais uma opção. Além de você fazer separado os elementos da peça, você pode também fazer uma parte gráfica para você depois trabalhar na sua bancada, no torno, fazendo o corte das peças, enfim. Para aquilo que você designou o projeto. Bom, então o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal se não é inscrito. E se por acaso quiser fazer a exportação, aí você faz assim, exportação dos objetos. Tem que selecionar todos. Aí vem aqui no File Export. Vou deixar como DAE mesmo, pode salvar. E se quiser daí exportar a página, essa daqui que foi feita, você vem aqui em File, Export, PDF. E aí você pode entrar aqui com o nome. No caso, vou deixar aqui como referência. E ele vai exportar daí como um PDF. Então, até o próximo vídeo.